Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do TraumaCast, nossa segunda temporada, que tá maravilhosa. E sim, vocês estão me vendo aqui rouca mais uma vez pelo segundo episódio. Peço desculpas, né? A rinite alérgica não pede licença, mas espero que, apesar de tudo, vocês consigam me ouvir. E o convidado de hoje, ele foi muito generoso, veio me encontrar aqui em São Paulo. Não tinha como remarcar, gente, não vai com essa voz mesmo, o que importa é o conteúdo. E eu tô muito feliz de ter esse convidado aqui hoje, porque os meus alunos falaram muito desse convidado pra mim. Descobri o trabalho dele, que é incrível, porque toda hora, Natasha, você conhece o trabalho dele? Você já viu isso? Qual a sua opinião disso? E, gente, existem, sei lá, dezenas e dezenas de técnicas de manejo de trauma, não tem como eu humanamente conhecer todas, e eu comecei a ficar curiosa sobre a abordagem que essa pessoa específica tinha, e falei, nossa, vamos chamar para o TraumaCast? Porque aqui no TraumaCast a gente gosta de chamar pessoas de diferentes modalidades terapêuticas, de manejo de trauma, diferentes escolas da psicologia, porque eu acho que o objetivo é esse, né? Nenhuma terapia é suficiente para todo mundo. Cada pessoa tem sua particularidade. Então aqui você consegue ver um pouquinho, né, das opções existentes. E o meu convidado de hoje, ele é psicólogo formado pela Unesp, Universidade Estadual Paulista. Ele é pós-graduado em análise bioenergética e biossíntese. Já fica um pouquinho aí, né, da dica do spoiler do que a gente vai falar hoje. Que são abordagens neo-haitianas. A gente vai conversar sobre isso hoje aqui. Ele é idealizador do método Corpo Terapeuta, com mais de 2.700 alunos, autor do livro Manejos Terapêuticos do Corpo, coautor de Flexibilizando as Couraças Musculares. Enfim, gente, já deu para perceber que a gente vai falar muito de terapia somática, e isso tem tudo a ver com trauma. Então, estamos aqui hoje com o Vitor Moreira. Obrigada, Vitor, por estar aqui com a gente. Um prazer estar aqui, vamos tecer essa conversa. Pois é, tô muito animada porque, como eu falei aqui, né, enfim, quero conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho. Confesso que não conheço, tá, dessas abordagens, então estou aqui para aprender, beber do seu conhecimento também. Mas me chamou muita atenção porque, desde que eu comecei a me envolver no mundo do trauma, eu percebi que o manejo corporal, ele é essencial, não tem como curar trauma pensando só sobre trauma. Então eu pensei, Sim. Poxa, vai ser muito bacana fazer esse episódio. Mas pra gente começar, o currículo dele é bem maior que isso, tá, gente? Olha aí na legenda, na descrição. Mas eu queria que você se apresentasse pro pessoal, falasse um pouquinho quem é você. E como você foi parar não só na psicologia, mas nessa psicologia mais de base corporal. Porque a gente estava conversando antes que, pelo menos na minha faculdade, eu não ouvi falar, e eu fico com uma sensação que é uma coisa que na psicologia é como se fosse uma coisa de segunda categoria, não sei. Ninguém quer falar, um negócio que ninguém... Então, como você chegou nisso? Se apresenta e conta pra gente como que você chegou nisso. Bom, eu acho que esse é um dos pontos principais, né? É difícil chegar lá. E ao mesmo tempo é tão necessário chegar lá. Sim. Né? Então, na minha faculdade de psicologia, depois eu fiz um esforço para pensar, depois que eu conheci as terapias corporais, eu fiz um esforço para pensar se algum momento foi citado, pelo menos, sabe? Porque Falaram. Eu fiquei pensando, acho que numa aula introdutória, alguma coisa que colocou lá no cantinho. Um haste, assim, escondido. Sabe? Lá, eu acho que alguma coisa assim deve ter tido. Tem uma leve lembrança disso, assim. Primeiro semestre, primeiro mês. Introdução à psicologia. Alguma coisa por ali. Mas, de fato, né, adentrar, né, como um lugar legítimo, né? E que tem muita coisa para ser estudada, que tem muita coisa para ser desdobrada. Não tive. Eu sei que algumas faculdades têm, alguma ênfase ali e tal, mas a que eu fiz não tinha, né? E nessa faculdade, em algum momento ali no restaurante universitário, eu tinha um mural de cartazes, coisas assim que ia acontecendo, às vezes evento dentro da faculdade, alguns eventos fora, e eu vi lá curso introdutório à psicologia corporal, análise bioenergética. E naquele momento eu dei um estranhamento. Né? Psicologia, análise bioenergética, a palavra bioenergia no mesmo cartaz da psicologia. Eu criei um estranhamento que eu falei, que é isso, né? E aí eu liguei lá no número que tinha, falei, eu quero participar, eu não sei o que é, mas eu... Não sei o que é, mas eu tô indo. Foi mais ou menos isso. E eu lembro que nem tinha vaga mais, eu dei uma insistida, falei, não, preciso entender o que é isso, porque me soou curioso, né? E eu fui introduzido a esse universo de possibilidades, né? Que unia um conhecimento da psicologia, um lugar legítimo da psicologia, tradicional ali da academia, junto com uma concepção corporal,
né? E com a ideia de energia que a gente pode depois trabalhar esse conceito, né? Sim, porque ele é muito variado, dependendo da abordagem. Então eu falei, opa, aqui tem uma coisa que é diferente do que eu tô vendo. Porque geralmente quando a gente pensa psicologia, mente, a gente pensa alguma coisa abstrata. Sim, Não... e separada do corpo, como se desse, sei lá, da cabeça pra cima. Não tem um lugar, né? Porque a nossa mente, de fato, eu posso ir lá pra Austrália agora, pensar nos aborígenes lá e eu tô aqui, né? Ela consegue romper o espaço-tempo, mas ela tá em algum lugar. Sim. Né? E ela tá enraizada no corpo, né? Exato. Essa subjetividade é corporal. E é um pouco complexo a gente adentrar esse universo. Então eu imagino que a gente acaba deixando de lado, na psicologia, essa conexão também, esse debruçar na mente e corpo, porque é mais complexo. É mais fácil a gente pensar na mente do que corporificar a mente aqui. Até porque o sentir e a experiência tá no corpo. Então vamos, sei lá, dar uma dissociada, pensar. Mas, enfim, é bem complexo. Exatamente. Então a gente pode até pensar, tô pensando aqui junto, talvez seja até um mecanismo de defesa. Não é? Será que é um mecanismo de defesa? Talvez seja. Gente, não vamos falar de psicologia corporal não, porque eu não tô tendo janela de tolerância pra sentir isso aqui. Vamos falar de psicologia, vamos, sei lá, psicologia dos outros. Exato, vamos teorizar. Né? A gente, geralmente em grupos, a gente sempre fala assim, né? Quando a gente vai dar uma opinião, fala eu. Eu sinto, pra mim é assim, assim, assado. Porque geralmente a gente fala assim, olha, para as pessoas têm dificuldade de tal coisa. Ao invés de falar... As pessoas. Quando eu tenho dificuldade de tal coisa, até dá um nó, né? Sim. E esse falar falar, opa, o que acontece aqui dentro de mim, quando o meu peito contrai, quando eu sinto aquela angústia, né? É muito localizado as nossas emoções, né? Então talvez seja sobre isso. Gostei, não tinha parado pra pensar, mas talvez isso seja uma coisa que a gente não vê tanto, que não ganha tanto destaque na psicologia, porque talvez seja difícil, né, as próprias pessoas entrarem em contato, né? Mas ao mesmo tempo é o que gera a transformação. E daí eu imagino que quando você entrou em contato com isso e vivenciou, você falou, opa, tem algo diferente aqui. E aí fez você querer expandir? Como foi isso? Então, primeiro foi essa curiosidade, e logo eu já associei a uma questão pessoal. Porque também se a gente vai para um estudo, é que as outras ciências são diferentes, né? A gente vai estudar engenharia, a gente vai analisar o objeto, né, fora, a construção, como que o solo funciona, você olhando para fora. Na psicologia é muito você junto, né? Sim. Você tá ali junto no processo. Seu corpo é o próprio instrumento de trabalho, né? Então, depois que eu adentrei esse universo, eu comecei a ver o que dessa teoria podia me ajudar. E eu tinha uma inflamação no cóccix, uma coisa, se você for olhar, física, uma inflamação no cóccix. Eu já tinha ido para médico, eles já tinham dado aquela lista de analgésico, anti-inflamatório, não sei o quê. Aí eu passava em outro médico, ele olhava a lista e falava, nossa, mas você tá tomando tudo isso e não melhorou a inflamação, então a gente vai ter que fazer uma cirurgia. Meu Deus. Vamos raspar o cóccix, né? E aí você fala, meu Deus, mas parece que vai ficar pior, né? Então, eu já tinha passado por várias análises ali, desde a fisioterapia, né? Nessa análise do cóccix, e eu tinha uma espícula óssea, que era como se fosse uma protuberância no osso. Porque eu ficava muito tempo, era uma época que eu ficava muito tempo sentado, e aí gerava muita pressão no cóccix, e eu acho que o corpo respondeu com deixa eu calcificar um pouco mais aqui, porque tá apertando. Só que essa calcificação inflamou. Caramba. Então, encostava no cóccix, na cadeira, dava aquela pontada inflamada, e era uma época que eu tava estudando muito, eu ficava muito tempo sentado, o dia inteiro ali, debruçado em estudo e tudo mais. Então era um conflito, isso me estressava, me irritava. Claro, impactava o seu dia completamente. Completamente, e aí meu objetivo era sentar e estudar. Meu corpo falava, fique em pé, né? Ele já tava dando a letra. Já tava dando a letra, vamos dar uma movimentada aí? Vamos variar um pouco a experimentação aqui. Só que eu tava naquele momento focado, eu tenho que fazer isso, como muita gente fica nas necessidades, né? De obrigações, tarefas, preciso fazer tal coisa. E o corpo fica se adaptando até o momento que ele gera um sintoma. Só que minha questão não era nem compreender isso, era só resolver essa inflamação do cóccix. Então os médicos não
não conseguia. Eu tentei fazer várias coisas alternativas, também medicinas alternativas, comecei a estudar esse universo, que me foi bom, gerou vários alívios, várias compreensões. Eu entendi, talvez alguma coisa na minha pelve, né? No universo holístico a gente ia falar mais... Também tem uma origem daí também, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Uma origem dali e tal. Só que, de fato, a inflamação em si, eu não conseguia uma virada de chave, uma transformação nisso, e eu ficava lidando com isso. Quando eu adentrei, então, a psicologia, eu falei, deixa eu ver como é que é isso aqui. Talvez esse seja meu problema, vamos dizer assim, né? Só que eu comecei processo terapêutico, cursos e tudo mais, e eu não abordei diretamente o COX. Eu comecei a entrar nesse universo. Como a gente entra no universo, tem muita coisa para acontecer. Então, fui experimentando uns 6 meses, 9 meses, eu comecei a ver que alguma coisa no meu COX estava diferente. Eu comecei a esquecer do COX. Caramba. Comecei a esquecer que tinha uma inflamação, porque ela começou a gritar menos. Falei, opa, alguma coisa nesses 4 anos que eu tô com o COX inflamado ficou diferente. 1 ano e pouquinho pra frente, ela começou a cessou, descalcificou. Caramba. E eu não atuei diretamente no COX, né, assim, específico, pensar a couraça pélvica, região pélvica. Não. Eu fiz um trabalho emocional com o corpo e aquilo despressurizou e o corpo se regulou. E o que você acha, já que você não fez um trabalho localizado, que gerou esse resultado? Então, peraí que eu vou ter que resumir o meu curso de 75 milhões de horas agora aqui em uma frase. Porque a gente geralmente fala muito localizado, né, em termos de segmento, porque cada parte do nosso corpo metaboliza uma situação emocional que é complexa. Então, o COX ali, a base, ela tava culminando tudo ali. Tá. Mas culminando, né? Como um rio que deságua no mar. Em algum lugar. Ele vai desaguar ali no mar. Você vê a onda batendo, a coisa acontecendo. Mas ele vem da montanha, passa por um monte de lugar. Tal. Perfeito. E quando você conseguiu despressurizar o corpo Exato. em vários locais que estava culminando ali, resolveu ali de alguma forma. Incrível. Essa inflamação. Só que junto da inflamação resolvida, né, no caso física, veio uma maior segurança profissional, uma tranquilidade maior, uma capacidade de se relacionar de forma diferente, a abertura para uma vida diferente, porque era a minha base, um problema na base, vamos dizer assim, né? Sim. E isso reverberava em um monte de questões que eu nem via, porque não estava gritando como o COX estava gritando. Exato. Né? Que incrível. E eu quero saber um pouco mais, então, sobre, principalmente a análise bioenergética e a biossíntese, que parece ser a base do seu trabalho. Mas antes disso, eu queria voltar um pouco e falar um pouquinho de Reich, porque eu acho que quem está assistindo a gente, se tem algum contato com psicologia corporal, provavelmente vai ser esse contato. E você fala que são abordagens neo-reichianas. Sim. O que significa ser uma abordagem neo-reich? Então, o Reich foi a figura, é um austríaco, que, vamos dizer assim, teorizou, né, que analisou, que abriu um olhar dentro da academia. Ele era psiquiatra, numa época ali bem... onde a psicologia, essas reflexões estavam ali começando a acontecer. E ele vem do Freud, ele era um discípulo do Freud. Então o Freud, ele era completamente analista, assim, mental, né, vamos dizer assim. E o Reich tinha um lugar significativo ali entre os psicanalistas. O Freud confiava muito no Reich. E ele falou assim, Reich, desenvolve aí. Resumindo, desenvolve aí a sua pesquisa. E ele começou a observar que tinha padrões de corpo. E cada padrão de corpo tinha questões parecidas. Ele falou, acho que tem alguma relação. Então ele começou a experimentar coisas. E aí ele começou a tocar o corpo das pessoas. E ver o que acontecia na comunicação, na elaboração. Né? Ele falou, acho que tem uma relação aqui. Então ele começou a desenvolver isso. E aí ele nomeou como essas musculaturas que tensionavam ou ficavam mais flácidas, mas que formavam o corpo como couraças. Ele fez um experimento com amebas, que ele espetava a ameba num laboratório e ele via ela contrair. E depois de um tempo elas relaxavam.
Porque ele começou a pesquisar, ele falou, tem coisa no corpo, deixa eu ver se... Porque naquela época não tinha essa separação clínica, laboratório. Sim. Ele era psiquiatra, mas ele estudava as estrelas, as amebas. Era aquela... Como os grandes nomes, se você for lá, sei lá, Isaac Newton, sei lá, todo mundo, os grandes, eles tinham esse olhar mais amplo, não era tão assim, né? Exatamente, era esse momento. Então ele percebeu uma relação de psiquismo e corpo, e falou, deixa eu ver o que acontece se eu interferir num indivíduo mais simples, unicelular. E ele foi lá, espetou, ela contraiu, relaxou. Espetou, contraiu, relaxou. Aí ele começou, né? Deixa eu ver se eu aumentar o estímulo, o que acontece? Então a ameba contraía e demorava mais tempo para relaxar. Se ele ficasse... Mas relaxava. Minha mente tá assim, ó, com a teoria do Peter Levine na minha cabeça. Desculpa. Aí, ele, de tanto fazer isso, o que ela fez? A ameba não descontraiu mais. Congelou. A tadinha da ameba. Se adaptou àquele universo, àquele ambiente, né? Falou assim, ó, ela entendeu biologicamente, entendeu que aquele ambiente espeta. Uau. Logicamente, eu não vou ficar gastando energia entre descongelar, de relaxar e voltar. Vou ficar aqui que eu vou ganhar mais, mesmo que eu perca. Meu Deus, são seres humanos amebas. Aqui, ó, todo mundo. Eu vou ganhar, mesmo que eu, se fosse um ser humano, né? Fique com menos prazer aqui, mais tenso, respiração mais curta. Ainda assim eu tenho um ganho, uma proteção. Claro, então óbvio. Vou ficar aqui. Óbvio. Ele falou, gente, isso aqui é uma armadura. É uma couraça. Daí vem o nome, que legal. Aí vem o nome. Ele falou, parece que as pessoas também criam formas corporais que defendem alguma coisa. Uau! E aí que ele começou a estudar as formas, né? Então meu corpo vem pra frente, ele arca aqui, eu tô me protegendo de alguma coisa. Mesmo que doa meu ombro, mesmo que eu tenha uma restrição de movimento, mesmo que essa postura me dê relações, impacte minhas relações. Mas impacte meu pensamento, enfim. Exato. Mas tem uma função. Sim. Então ele começou a olhar para isso. Então ele foi a pessoa que nomeou de maneira mais ocidental, né, o corpo com a relação com as emoções, com essas estruturas, né? Então foi a primeira abertura. Se a gente fosse olhar para o Ocidente, né, a gente já tem, em relação às outras práticas, o yoga, essa conexão de corpo com a mente. Mas ele foi a pessoa mais, vamos dizer assim, recente que nomeou isso. Então, dele deriva vários pesquisadores que vão refletir a prática, vão se opor, vão continuar igual, vão continuar diferente. A partir dali ramificou o estudo, né? Ramifica o estudo. Não, desculpa, eu te interrompi. Não, pode. Eu ia falar que neo-haitiano, então quer dizer que parte daí e criou uma coisa em cima. Então, quando fala pós-haitiano, são pessoas que continuaram a linha do Reich e desenvolvendo ela. Tá. Neo-haitianos geralmente são abordagens que tiveram alguma distinção e criaram alguma coisa mais própria a partir dele. Ah, legal. Que é o caso da análise bioenergética e da biossíntese. Exatamente. Mas só antes da gente falar especificamente das técnicas, eu fiquei curiosa um pouquinho sobre as couraças, até porque você tem, né, um livro sobre isso, você fala muito sobre isso. Então, em primeiro lugar, o que são couraças? E é couraça muscular só ou não? Se não. Muscular tá perdido aqui. Então, muscular é um nome tradicional. Tá. Que o Reich deu porque ele via músculo. Porque quando eu escutei, eu falei, gente, mas é só no músculo? Porque, por exemplo, sei lá, eu não sei se tem a ver, até uma pergunta, eu tô enfiando várias perguntas aqui, coitado, né? Como é que você vai fazer? Mas o Peter Levine, né, ele fala que quando a gente vive, por exemplo, um trauma, que isso vai gerar, né, uma retenção dessa carga não descarregada dentro do corpo, que pode ficar em qualquer lugar, na fáscia, no músculo, enfim, literalmente qualquer lugar. E quando eu ouvi muscular, eu pensei, mas só no músculo? Então não, né? Não. Tá. O Reich, nesse primeiro momento, ele olha e fala, é músculo. Tudo bem, no momento dele ali era o que tinha. Naquele contexto histórico. Sim. Mas hoje em dia a gente sabe que não. Por exemplo, eu dei um exemplo do osso. Sim, numa descarga no osso, vamos dizer assim, né? Então a gente sabe que tem fáscia, que tem osso, que tem tecido, que tem várias camadas do corpo. E não é isolado, como eu falei, né? Aí ele traz uma noção de segmento, porque o segmento tem uma importância. Então, por exemplo, os olhos têm uma importância, acontece alguma coisa específica no olho que é diferente da boca. Só que isso aqui é muito conectado.
Claro, como todo corpo é, né? Então, quando a gente pensa em 7 couraças, a gente pensa em dividir um pouco o corpo para poder entender um pouco mais específico por que aperta o meu peito e não a garganta. Por que o sintoma está eclodindo aqui na altura do estômago e não nos olhos? Porque tem uma diferença. Então, essas 7 couraças ajudam a gente a entender essa metabolização emocional, vital do corpo. Mas elas são completamente integradas. Né? Tá. E a liberação, a flexibilização desses anéis não é... Tem técnicas que vão ser pontuais. Vamos fazer só uma liberação, uma flexibilização desse anel. Mas eu não vejo isso muito eficiente, assim. Eu acho que seria um avançar da técnica a gente sempre trabalhar de forma mais integrada com o corpo inteiro. Na minha experiência, que não é com essas técnicas, mas com outras abordagens que levam em conta o corpo, a senso-percepção, nas sessões que eu já fiz, sim, existia uma coisa localizada, mas que se movimentava também. Eu sentia se movimentar. E uma hora estava aqui, uma hora estava no olho, uma hora estava na coluna. E ia dissolvendo, e à medida que dissolvia, ia se movimentando também. Então, não sei se é a mesma coisa, até porque eu não sei se essa teoria do Peter Levine é parecida. É parecida. Você pode falar depois se é ou não. Ou seja, concordo com você. Agora, isso então que eu tô trazendo do Peter, que ele chama de energia retida, carga retida, ele não dá um nome. Seria um correspondente dessas couraças ou não? Sim, é que a noção de couraça e de carga é diferente. Por exemplo, a carga flui pelas couraças. Ou é bloqueada pelas couraças, entendeu? A couraça seria o quê, então? A carga que ficou dura ali? A estrutura. A couraça é a estrutura, né? A estrutura muscular. Por exemplo, eu fiquei muito bravo com você aqui agora. E aí minha vontade era de dar um grito e falar... Ah! Aí eu falo, não, gente, eu tô no podcast, eu não posso gritar. Assim, fica muito bravo, porque vai ser muito ruim pra mim. Então, vem um impulso pra mim e eu seguro ele. Tá. O que eu tô segurando? A carga. Sim. Com as minhas couraças. Só que eu não faço isso não é voluntário. A couraça, ela tem uma memória emocional, histórica. Então, a couraça é feita pela história. Então, por exemplo, vamos supor que eu era criança e toda vez que eu falava alto, sei lá, meu pai e minha mãe me davam um tapa. Perfeito. Igual a ameba. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, sei lá quantas vezes. Na, sei lá, 20ª vez, não vai precisar vir o tapa. Não vai sair nem a minha voz. Meu corpo já vai ele vai ter criado uma memória, que é a couraça. Couraça é alguma coisa crônica. Perfeito. Uma contração crônica. Então, eu me contraí cronicamente. Então, eu contraí meu glúteo para segurar minha pelve ali, para eu não ter vontade lá de baixo de... levantar. Não. Então, fica com o rabinho entre as pernas, vamos dizer assim. Né? Contrai bem o glúteo. O diafragma vai contrair para diminuir a respiração. Para eu não ter força, voz, desejo. Né? E provavelmente vai vir uma contração na garganta, por exemplo. Sim. Para deixar todo esse tubo cronicamente quietinho. Então isso vai impactar na minha voz, aí eu vou falar mais doce, eu vou falar mais... E eu vou ficar assim. Eu vou sair dessa casa, eu vou crescer, eu vou, sei lá, na faculdade apresentar um seminário, 20 anos depois, e eu vou falar assim. Mas não porque eu quero. Eu vou falar assim, esse é o meu jeito. Tá cronificado. Tá cronificado, é uma couraça crônica. E quando você faz movimentos para descarregar a carga, como tira a couraça? Porque a carga, quem já conhece o Peter Levine, eu já, sei lá, entendi como faz, mas é a couraça. Então, a couraça não tira. Que, menino? Não fala isso não. Tá falando sério? Sério. Não. Gente, pelo amor de Deus, ele tem que dar uma boa notícia aqui pra gente, que eu já tô aqui triste. Eu vou dar uma notícia melhor. Tá. Não precisa tirar ela. Tá, vamos lá. Eu quero ser convencida que nesse momento minhas partes são tipo assim, pô! A gente geralmente quer brigar com ela, porque a gente fala, putz, eu tenho, nesse caso, né, da voz, eu tenho que apresentar o seminário, isso é um problema pra mim. Só que o problema não é a defesa, o problema é a cronificação dela. Claro, com porque certeza. Porque naquele momento que a criança não podia falar alto, porque ia ser violentada, por exemplo, foi a sobrevivência dela. E pode ser que ela tenha um contexto adulto aí que essa mesma defesa vai ser perfeito.
Claro. Para se garantir sobrevivência. Só que vai ter 85% dos outros momentos, ela vai estar prejudicando. Sim. Então, por isso que a gente trabalha com a ideia de flexibilizar a couraça, ao invés de eliminar. Mas dá para flexibilizar a ponto dela funcionar de forma adaptativa? Ou seja, Exato. quando realmente é necessário? Exato. Então pronto, gente, agora ufa. Ufa. Porque eu já tava triste aqui, já ia, não sei o que eu ia fazer aqui. Então, por exemplo, eu vou para um seminário, né? Então eu tenho um trabalho para fazer, por exemplo, de unir a minha capacidade cognitiva, o meu neocórtex, com meu sistema emocional, com o meu sistema corporal, para entender no todo, não só cognitivamente, né? Mas emocionalmente e corporalmente, que é esse ambiente diferente. Que eu tenho uma idade diferente aqui. Que eu estou num lugar diferente. E que o meu corpo pode se movimentar de forma segura de outra forma. E acho que seguro é o ponto, que é o, né, gente, o primeiro passo de trabalhar com trauma, segurança, estabelecer segurança. Exatamente. Exatamente. Entendi. Incrível, gente. Já quero saber mais, gente. Vocês já sabem, né? Vai lá eu ler livro de couraça assim que sair daqui. Mas, tá, e falando disso então, pra gente começar a explicar um pouquinho mais sobre o universo do trauma e as técnicas, vários teóricos de trauma falam que o trauma tá no corpo. Você concorda com essa frase? E se sim, como que ele fica no corpo? Sim. Então a gente vai entender o trauma como um movimento interrompido. Então, por exemplo, sei lá, eu sofri uma situação de violência, vou falar violência física só pra estar mais explícito, mas pode ser qualquer tipo de... Sim. Sofri uma violência, alguém entrou aqui nessa sala, eu não tenho como sair... Opa. Vamos pôr de frente pra você não... Pro áudio não... Vai. Alguém entrou aqui nessa sala e eu não tenho como sair daqui. Eu não tenho condição de lutar contra essa pessoa. Eu não tenho condição de correr dessa pessoa, né? O basiquinho do luta e fuga. Sim. Como que essa carga vai se expressar? Porque é uma carga alta, né? Uma carga alta. Eu tô com medo de morrer, por exemplo. É altíssima. Só quem já viveu algum trauma desse sabe como é. Sei lá, toda a energia do mundo é mobilizada pra você sobreviver toda. Muito maior, qualquer coisa que você possa pensar. Exatamente. E aí a gente até fala, nossa, numa situação de risco, eu consigo ter uma força, que eu consigo levantar um carro. Esse nível de energia que a gente tá falando. Esse nível de energia. Uma coisa sobrenatural. E aqui, essa energia tá dentro de mim, ela vai pra onde? Eu tenho que... Aí eu congelo, por exemplo. Beleza, aconteceu a cena, tal. O corpo continua vivendo esse estado. Essa carga continua. E às vezes ela não tá viva. Eu nem percebo que ela tá dentro de mim. Sim. Que ela tá lá dentro, congelada, cheio de caixa. Só que lá dentro ela tá... Né? Eu gosto de imaginar essas caixas comprimidas, uma dentro da outra. E lá no miolinho tem uma coisa assim... E a gente não vê porque vai cronificando, a gente vai dissociando, porque o trauma é altamente dissociativo, porque dói, porque não pode. E às vezes o perigo nunca passa, né? A pessoa vive uma situação de violência doméstica, onde ela tem aquele pico de hiperativação, sei lá, porque alguém entrou gritando ou tacando alguma coisa na cara dela, mas ela vive violência crônica. Que horas que ela descansa? Que hora que ela faz a descarga, né? Então, assim, e vai ficando lá. Por isso que às vezes, não sei se você concorda, o processo, todo mundo fala, o autoconhecimento acontece igual a cebola. Sim, porque você vai ganhando recurso, vê essa camada, e você vai descobrindo as caixinhas que estavam lá dentro e que você não sabia que estavam lá, né? Exatamente. Então, sim, pra você o trauma fica no corpo. Fica no corpo. Então, a gente sempre tenta, de uma forma segura, né? Sim. Segura significa utilizando... Porque quando a gente fala psicoterapia corporal, geralmente as pessoas falam, é corpo só. Aí, de novo, a gente segmenta. Sim. Não é corpo só, né? É o corpo fazendo o movimento, mas com a cabeça permitindo, autorizando, muitas vezes, às vezes entendendo, ou antes ou depois, né? Mas junto. Integrando. Porque é um sistema que tem que ser integrado. Sim. Então, eu gosto de falar assim, o que vai dar, onde vai dar para chegar, é o corpo vai, a gente, como esse sistema, vai conseguindo dar o passo. Ele nunca vai abrir um espaço, se você não forçar a barra, abrir um espaço que não dá conta. Sim. Se você for na escuta do corpo,
ele vai fazendo os movimentos que é possível a cada momento, Sim. de forma segura, que a gente consiga metabolizar, que consiga Integrar, elaborar. processar. Não, de fato, se você tá... O problema do trauma, na minha visão aí, daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? 50 assuntos, mas é que se a gente tivesse aprendido a observar nossos limites, a gente saberia exatamente o que o corpo tá pronto pra olhar, até quando ele tá pronto pra olhar, aqui tá muito bom, aqui eu preciso integrar. Só que como o trauma é uma violação de limite, e a pessoa tá acostumada a ter o seu limite violado e a viver num estado de violação, às vezes a barra é forçada, isso pra ela é o dia a dia, bem-vindo, café com leite, tá entendeu? Tudo bem, é meu estado normal. Exatamente, e aí esse é o ponto que começa a acontecer retraumatização, fixação dos sintomas, fixação do trauma, por aí vai. Eu tô curiosa pra ouvir como essas técnicas também lidam com isso, mas antes, vamos falar um pouquinho das técnicas, a começar pela análise bioenergética. O que é essa técnica de manejo não só de trauma, eu acho que ela é uma coisa ampla, né? Ela foi criada de uma forma mais ampla. Sim. O que é e de que forma, sei lá, ela se separou ali de Reich de alguma forma? Então, o Reich, ele começou essa experimentação utilizando, em termos de técnica, toque e respiração. Então, geralmente a pessoa deitada fazia toques, e isso junto de conversa, junto de uma parte analítica ali de investigação. Então ele tocava a musculatura mais forte junto da respiração para as coisas saírem do lugar, né, o lugar estabelecido ali. Então a técnica dele era essa. O Lowen, ele incluiu basicamente ficar em pé. Então isso já muda muita coisa. Totalmente. Aí ele quase já se separa bastante da abordagem mais psicanalítica, ele entra vai entrando para um outro lugar. Então ele fica em pé, num lugar de mais contato com o cliente, né? E varia isso. Então você pode ficar em pé, você pode ficar deitado, você pode ficar encostado na parede, você pode ficar de costas. Ele começa a experimentar outras possibilidades. E ele traz um conceito importante que é o grounding, né? Ou o aterramento, que é justamente essa noção de integração. Então, eu estar sobre minhas pernas, com o pé no chão, tem tudo a ver com estar em segurança. Total, grounding, segurança, então, irmãos gêmeos. Então, assim, aí ele começa a desenvolver isso como um exercício, né? Só que todo exercício, ele vem de um lugar natural, né? Tipo, as crianças fazem o yoga, por exemplo, as posturas, não é? Eu imagino que o yoga copiou as crianças, entendeu? Faz sentido. Né? Então, assim, os exercícios da bioenergética também eu vejo como uma observação da realidade. Isso pra mim, sabia que as técnicas mais poderosas não foram as que criaram, mas as que perceberam como a realidade funciona? Como a realidade funciona. Ela é assim. Por exemplo, tem um exercício que é o que o Lowen chama de kicking, que é bater perna. As crianças batem perna. O tempo inteiro, tá tendo birra, a sabedoria corporal dela fala, tira essa carga daqui. Exato, é uma descarga. Então ele colocou isso na clínica. Vamos bater perna, ver o que acontece? Que gênio. Né? Então, aí os exercícios vêm disso. Então ele tem exercícios expressivos, por exemplo, bater perna, usar os braços para expressar raiva, abrir o peito para trazer um pouco mais, talvez, de um choro. Então, exercícios que expressam emoções através de movimentos, exercícios ali mais conduzidos. E o grounding, vamos dizer assim, que são duas contribuições ali bem que diferenciam já de um trabalho anterior. Tá. E o trabalho dele é bem clínico. Ele com uma outra pessoa. Né, bem do modelo clínico. Então ele foi um clínico que se desenvolveu na clínica o tempo inteiro dentro desse trabalho. Bacana. E onde entra a análise bioenergética aí na história? Então, por que bioenergética? Porque a gente está falando de deslocamento de vitalidade do corpo. Energia, nesse caso, é essa vitalidade. Essa carga, sei lá, o nome que você queira dar. Legal. Então, é fluxo de sangue, vamos pensar assim. Né? Se eu contraio, eu estou exagerando, né? Se eu contraio o meu trapézio aqui, começa a irrigar menos. Eu começo a ter mais amortecimento aqui, menos sensibilidade. Se eu chacoalho, volto uma movimentação natural que eu posso falar, não quero isso aqui, não quero isso aqui, não, tô tenso, tô solto. Aqui tá vivo. Então tem uma circulação de vitalidade, de oxigênio, de sangue, de presença, de sensibilidade, de conexão dos nervos, a gente falou, né? Couraça muscular. Sim. Não, os nervos, a gente passa aqui, né? Os nervos principais passam aqui, eu tenho o nervo vago, tenho o trigêmeo, tenho não sei o quê, né? E se tem uma contração crônica, uma couraça, isso
desvitaliza. Desvitaliza, né? esse local, E sim. a gente pode desvitalizar o corpo a ponto de... colapsar real e oficial. Não, tipo, não tem ninguém aqui. Exato. Perder toda a ânima, vamos dizer assim, né? Nossa, e eu como sobrevivente de trauma, posso dizer que eu sei exatamente qual é a sensação. E o meu processo levou, assim... Até o momento, 17 anos de processo de autoconhecimento e trabalho terapêutico, mas a virada foi quando eu entrei nas terapias somáticas. Sim, existe, eu tentei de tudo, todo tipo de terapia, tradicional, convencional, espiritual, sei lá, gente, eu tava fazendo qualquer coisa que me falassem que ia melhorar. A virada foi essa, quando essa carga encontrou um lugar de expressão, um lugar de saída, e aí a energia começou a sei lá, espiralar, voltar a passar pelo meu corpo. E aí realmente foi um assim, game changer, porque eu passei de uma pessoa que não tinha força pra nada, pra alguém que consegue estar aqui fazendo podcast, abrir um instituto, fazer milhares de coisas. Então, Legal. é muito incrível. Você colocou a sua vitalidade a seu favor. Exatamente, estava bloqueada e agora tá aqui ao meu favor. E biossíntese? Me fala o que é e também como é que você junta as coisas, né, talvez. Certo. Vamos lá. Biossíntese, o Lowen desenvolveu a bioenergética e o Bodella desenvolveu a biossíntese. Na minha formação, depende de como a pessoa faz. Né? Na minha formação, eu fui muito mais para uma base bioenergética e depois eu me complementei a experiência com a biossíntese. Então, para mim, ela acabou sendo uma ampliação da técnica. Né? Tá. Então eu peguei toda essa base do Lowen e a biossíntese me abriu outros recursos que são mais sutis. Por exemplo, o Lowen vai trabalhar com expressões direto com a emoção, né? Com a carga, com a descarga, que a gente chama de curva orgástica. O Reich que desenvolveu esse conceito também. Esse conceito é maravilhoso. É a base do trabalho do Peter Levine, por exemplo. Depois eu vou falar mais sobre isso. Exatamente, né? Que é essa curva de carga e descarga, carga e descarga. O Bodella, por exemplo, ele trouxe movimentos mais sutis, que tem tudo a ver com trauma, por exemplo. Né? Eu tô aqui e eu faço muito esse gesto aqui, assim, né? Vamos supor que eu tô falando de uma situação traumática, eu faço esse gesto. Lembra do movimento interrompido, né? Exato. De repente eu posso entrar nesse gesto consciente mais conscientemente. Uau! Né? Eu posso respirar aqui, ver o que eu sinto aqui. Por que eu fiz esse movimento enquanto você estava falando do trauma, né? O que é isso aqui? Se eu fosse ampliar, o que isso aqui viraria? Eu faria isso aqui? Não quero olhar pra cá? E aí eu começo a acessar outras camadas. E esse cara é anterior ao Peter Levine? Ou não? Não sabemos. É anterior. Ou seja... Eu ouvindo daqui, tô falando, o Peter Levine não tirou isso aqui do nada, ou tirou? Então, parece que não, né? Não, porque assim, isso aí que você falou agora pra mim isso aí é manejo de trauma, não tô entendendo. Então, exatamente. Um manejo de trauma, sim, específico. Essas abordagens pós-Reich, elas se conversam muito. O Reich, vamos dizer assim, ele tava meio sozinho na época dele. Depois que principalmente surge primeiro a bioenergética, tem aí tem vários autores que eles vão se conversar, eles vão puxar algum fio, né, para um lado ou para o outro e desenvolver mais um aspecto. Sim, né? entendi. Então eles vão bebendo a mesma fonte ali, com algumas diferenças, talvez, né? Exatamente. Peter Levine tem um foco muito grande no sistema nervoso, Exatamente. na teoria polivagal, ele também traz outras escolas de pensamento para dentro, então exatamente. traz muita senso-percepção do Eugene Gendon, que não sei se existe nessas... Assim, para mim existe, né? Porque pro que você tá falando, a pessoa tá fazendo um processo de focalização ali. De uma forma ou outra, você enxerga assim ou não? Sim. Então eu acho que é isso. Mas na sua visão, não sei quanto você conhece, assim, só porque meu público conhece mais, porque eu falo bastante, mas com o trabalho que o Peter Levine promove, por exemplo, sei lá, com a experiência somática, você diria que quais são as semelhanças e diferenças pro trabalho que você faz? Eu não tenho profundidade no trabalho tudo bem, dele, do seu jeito também. Em termos técnicos, né? Mas eu entendo que a base é muito parecida. É muito parecida. Né? Então, talvez a forma que de repente acontece, a técnica, como ela encaixa e a argumentação teórica, talvez sim. Elas vão se diferenciar, não porque são diferentes em termos de teoria, mas de fonte. Né? Vou pegar, alguém vai puxar um pouco mais o Porges para lá, o outro vai puxar menos. Então eu acho que a diferença ela é mais superficial do que fundamental, assim. Legal, né? Bacana. E
um último ponto, assim, nessa interface da experiência somática com isso tudo, é que o Peter Levine é um cara que defende bastante, talvez tenha aí uma diferença teórica, não sei, que a gente tem que lidar com um nível ótimo de ativação. Uhum. Que significa que se a pessoa tem janela de tolerância, eu não vou ficar pondo qualquer carguinha, porque ela dá conta, vamos processar, é um desserviço para a pessoa. Mas ele é muito cuidadoso com o nível da ativação, né, o nível do quanto eu acesso essa carga, para que ela não gere uma nova sobrecarga, e isso prenda a pessoa naquele mesmo processo que ela já está inserida. Sim. Então ele não costuma ser muito fã de catarse, digamos assim, podemos colocar dessa forma. Sim. Como que a análise bioenergética e biossíntese enxergam isso nessa mesma visão, numa divisão diferente? Na mesma visão. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um trabalho online, né? E é uma jornada que a pessoa faz com experiências gravadas. Isso já é o corpo terapêutico que eu perguntar lá na frente? Isso é o corpo terapêutico. Eu vou exemplificar com uma experiência de uma aluna que eu acho que tem tudo a ver com isso. Tá. Então, só para ter uma dimensão. É uma experiência online, ou seja, tem um desafio enquanto profissional. Nossa, eu te admiro, porque, meu Deus, eu falei, caraca, como assim? Não, muito desafiador. E eu acabo, às vezes, nem explicando isso, assim, né, tão teoricamente, assim, mas qual é o meu cuidado? De a pessoa ter uma experiência que ela pode usufruir da forma dela. Então, a pessoa que tá precisando mais da carga, ela pode se escutar naquela experiência e dar mais carga. A pessoa que tá com uma super resistência, ela consegue passar experimentando na resistência dela e pum. E aí a jornada vai modulando isso com ela e ela vai podendo experimentar outras formas, mas com a participação dela. Então, o que eu chamei e o que fazia lá atrás, que eu acho que talvez essa coisa do não vamos fazer a catarse, vem daí, né? A forma do Reich, ele tinha um pouco o pensamento, vamos romper a couraça. Ponto, era disso que eu queria falar, era como se, não sei, me fala, porque assim, eu te disse também que eu ainda não conheço profundamente da onde você vem, e me falaram, e as poucas vezes que me perguntaram, Natasha, você a recomenda? Eu falei, gente, como é que eu vou falar que eu recomendo um negócio que eu não conheço? E fui dar uma pesquisada e tinha algumas pessoas falando, não recomendo, porque esse negócio de forçar a barreira, de forçar o limite, de forçar a couraça, e eu falei, talvez eu também acho que não é bacana forçar, então queria entender. O Reich, ele pensa que ele estava experimentando aquilo. Claro, então você olha aqui e fala, isso aqui é uma couraça, isso aqui tá me travando, vamos tirar. Foi o que você já começou me perguntando, é natural, né? Sim. Vamos tirar esse problema. Então o que ele começou a experimentar? Então ele botava o cotovelo no peito da pessoa, apertava, a pessoa gritava e vamos ver o que acontece. Né? Então até de um lugar empírico, assim, experimentando, né? E assim foi o começo, né? E aí, o que foi acontecendo? Tanto em termos teóricos e de pesquisa, por exemplo, ou do Porges, as pesquisas da neurociência, que vão dando a noção de que é importante modular, como a própria experiência mesmo, clínica, que vai falando, olha, isso aqui não funcionou bem. Depois do resultado da pra frente, se fosse mais sutil, o que aconteceria? Então, esses teóricos que vêm depois, até depois do Lowen, o Lowen também era mais catártico, porque ele veio muito próximo de Reich, né? Então, talvez hoje, quem trabalha com a análise bioenergética já pega ela mais suavizada, mais macia. E aí vem a importância da biossíntese com os movimentos mais suaves. Legal. Né? Então, hoje tem uma importância maior esse cuidado. Então, por exemplo, a catarse é bem-vinda se ela é bem-vinda. Né? Se ela faz sentido, se ela está acontecendo, se é ela que precisa acontecer naquele momento. Se a pessoa tem janela de tolerância para isso, se ela consegue processar se é o que precisa acontecer. Exatamente. Se não, não. Né? Então, aí isso que eu ia falar, como que a gente pode modular isso numa experiência pessoal, numa aula gravada? Me né? conta. Tem a ver com a condução e a permissão, né? Que o espaço que você vai dando para outra pessoa participar junto. E como condutor, o quanto a gente tem uma noção, né? Se eu fizer muito tempo isso aqui, vai independente de quem seja, né? Vai ativando demais. Se eu fizer menos tempo isso aqui, se eu fizer muito pouquinho, não acontece nada. Nem sente nada. Se eu fizer aqui, ó... Tentando encontrar, então, um ajuste ali, uma medida Exatamente, que seja, obviamente, que promova uma mudança, mas também não saindo, metendo o pé na porta. Exatamente. Por exemplo, se a nossa carga de raiva, por exemplo, ela vem muito das costas e para nas costas. Então, às vezes, a gente corcunda porque
tá segurando a raiva, outras vezes começa a doer pescoço, doer coisas. Então, um movimento que tem de descarga da raiva é a expressão natural dela, de ataque, vamos dizer assim, né? Então, o Loen trabalha muito com essa ideia desse exercício, de bater. Então, ele pega um colchão, então bater de uma forma segura, no lugar que tem contexto. Claro. Né, dentro de uma... Então, ele carrega, quanto mais a pessoa fica aqui, mais ela vai ficando carregada, porque fica à vontade de baixar o braço, né? E pumba, bate. Eu posso fazer isso uma vez, né? Eu vou sentir uma coisa. Se eu fizer assim... Durante meia hora... Durante 30 segundos, vai ser diferente. Sim. A sensação que vai me mobilizar. Isso aqui é estruturante. Isso aqui é mais desestruturante. Uau, perfeito. Então, é isso. Então varia, né? Então, aí eu quero te dar o exemplo. Posto isso, pensando nessa condução, vou te contar uma experiência. Tem um momento, já pro final do curso ali, né? Que a gente faz um movimento de batida de perna. Então, a pessoa tá deitada, é toda uma construção da curva orgástica da aula, durante uma hora, a gente vai conduzindo para aquele momento. E naquele momento, a pessoa sempre tem saída. Ela pode não fazer, ela pode aumentar, ela pode diminuir. Ai, que lindo, gente, tão trauma-informed, né? Né? Porque é sobre isso, igual você falou, né? A gente não vai arrancar a coisa na mão, a gente vai ter uma experiência transformadora. Que lindo. E às vezes, nem é o exercício importante, às vezes é a sensação de que eu posso parar, de que eu posso aumentar. Só da pessoa saber isso, você devolve o senso de agência que é perdido no momento do trauma. Exatamente. Onde você não teve escolha, o seu corpo, enfim, se defendeu da forma que dava, você não teve escolha, você não teve agência. Quando você fala, percebe se isso é confortável, percebe até onde você consegue ir, você pode parar. Meu Deus, isso já é parte do processo terapêutico. Exatamente. Né? Nem precisaria fazer os exercícios. Não, tipo, isso já é, sei lá, 50%. Mas vamos dizer assim que é. E aí eu vou contar a história, tá, do exercício. Mas Conta. Só pra aí não perder as informações. O vínculo tá aqui também. Total. Eu não tô ao vivo com a pessoa, online. Que incrível. E eu nem tô presencial. Mas eu tô na condução. E isso faz vínculo. Com certeza. Porque quando eu gravei aquela experiência, eu tô vendo a pessoa, entendeu? Não aquela pessoa específica, mas aquela condição daquele momento, entendeu? Com certeza. Então a humanização tá nisso. Total. Né? E quando a pessoa escuta, e eu dou tempo pra ela, você fala, putz, tá tudo bem, né? Essa pessoa, mesmo que seja gravado, ela tava preocupada com o meu estado aqui. Exatamente. Eu não tô sozinha nisso aqui, né? Como se ninguém tivesse pensado o que aconteceu ou não aqui comigo, né? Então teve esse cuidado. A pessoa sente o cuidado na tua fala. Exatamente. E é isso que cria todo o útero pra coisa acontecer. Sim. E aí esse exemplo dessa menina, posto nesse contexto, nessa atmosfera, ela tava fazendo movimento de batida de perna e veio pra ela uma situação traumática de abuso. Por quê? Aí entra as couraças. Movimento de perna. Movimento interrompido. Não pude empurrar. Chutar aquele filho da mãe. Não pude empurrar. E aí eu tô propondo, numa atmosfera segura, confortável, um movimento de liberação daquele movimento interrompido. Perfeito. E ela começou a bater e começou a vir essa sensação pra ela. E aí ela explorou. Ela explorou porque ela estava se sentindo segura, porque o corpo dela permitiu essa memória, né? E ela foi dando ok, e ela foi, experimentou, chutou e não sei o que, tudo, né? Sem se machucar, no colchão e tal. E ela falou assim, começou a me vir uma potência, eu me sentia tão forte, eu me sentia corajosa, porque a pelve dela foi devolvida para ela mesma. E não só por isso, porque quando a gente triunfa sobre o que nos faz mal, a gente acessa nossa potência. Então, quando eu concluo o movimento interrompido de defesa, eu saio do lugar vitimizado, aonde eu tô colapsada aqui porque eu não posso me defender, vou te tirar daqui, seu filho da mãe, sai daqui. Tem o poder de novo aqui sobre é o limite, mim. Exatamente. Exatamente. E isso fica mais forte quando é sobre a pelve, que é um lugar de onde a gente tá ancorado. Né? Entendi. Ou seja, tem esses estudos, isso é uma coisa que com certeza é diferente dessas outras técnicas que eu trouxe, onde talvez tenha um olhar um pouco mais localizado. Por exemplo, a teoria do Peter Levine não tem esse olhar localizado. Sim. Essa escola que você vem já tem, por exemplo, na pelve talvez mais esse tipo de energia, aqui mais esse tipo. Se eu mobilizo a pelve, eu vou estar mobilizando certas questões
Eu sei que eu vou estar mobilizando certas questões, entendeu? Então, por isso, naquele exercício, por isso que ele tá no fim, entendeu? Por isso que já construiu um monte de coisa. Geralmente eu já falando de pelve, em muitas outras escolas que têm esse olhar um pouco mais localizado, é sempre um lugar desafiador. Mais desafiador que outros, talvez. Sim, né? sim, né? Bacana, E é bacana. diferente se eu faço uma mobilização, mesmo que de raiva, no coração. Vai despertar outra qualidade, entendeu? Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, só para concluir essa ideia, então, Sim. esse exercício, ela teve essa experiência. Vai ter pessoas que vai passar pelo mesmo exercício, a mesma condução, vai se sentir, foi tudo bem. Outras vão se sentir super animadas, super vitalizador. Nossa, lembrei quando eu era criança. Caramba. Sim, cada um. É a experiência subjetiva dentro daquele contexto. Cada um, incrível. E dentro de todo o seu conhecimento, então, o que você diria que é eficaz para tratar trauma, manejar trauma? O básico. O básico. O básico, né? Contato, né? Se é uma condição, né? Por exemplo, a gente, nesse exemplo que eu dei, eu não estou lá, mas tem contato. Né? Então, seja através de uma experiência sozinho, você com você mesmo, seja numa experiência você com alguém presencial, seja você experiência com uma aula gravada, por exemplo, tem que ter um contato seguro. Vínculo, podemos colocar assim. Vínculo. Né? Que seja o vínculo com esse. Eu posso estar aqui sozinho. Tem várias experiências que eu falo, nossa, isso aqui é lindo demais. Talvez isso aqui seja o ápice. As pessoas fazem as experiências, aprendem os movimentos, faz as jornadas lá comigo. E aí um dia à noite, no banheiro dela, ela tá chorando porque aconteceu uma coisa. Só que como ela já entendeu que o corpo tem movimento, aquele é o ambiente seguro perfeito, onde ela tá se sentindo protegida, em segurança, em contato com ela e confiante para deixar o corpo chorar, Perfeito. Fazer alguma movimentação, né? Teve uma vez uma cliente que eu fazia o que a gente fala de ground invertido, né? Que a gente tá sobre as nossas pernas e cede o corpo. E era uma dificuldade para fazer esse movimento, sempre muito truncado. E trabalhamos e tal. O dia que ela foi lá pro banheiro, que aconteceu isso que eu falei, ela fez o ground, sei lá quanto tempo, conseguiu expressar, chorar. Eu falei, pronto, aí ó. Isso é a história da minha vida, gente. Se eu estiver demorando muito no banheiro, é que eu tô gritando, chutando, chorando, fazendo alguma coisa. Não, meu marido já tá até acostumado, porque a minha vida na minha casa é ouvir a Natasha fazendo coisa esquisita. Mas é porque, gente, depois eu descobri que se eu fizer minha esquisitice, eu fico ótima, pô, vou fazer toda a esquisitice do mundo. Exatamente. Caramba, então tá, vínculo. Vínculo, um contato seguro, pra você poder expressar o que você precisa expressar, na quantidade que você precisa expressar. Perfeito. Né? Que pode ser um grande movimento, pode ser um movimento pequeno. Tem gente que me pergunta também, porque a gente às vezes trabalha muito com som, né? Vocalização, porque Sim. amplia muito a respiração, aprofunda. Ah, tem que fazer som sempre? Não. Mas tem que respirar sempre. Não dá pra fazer sem respirar, né? Porque a gente tá falando de movimento interrompido. Se a gente prende a respiração, eu tô exatamente no oposto do que eu tô tentando movimentar ali. Eu posso fazer aqui assim, só que não tem sentido, então não Toda tem... travada aqui, mas eu tô fazendo movimento. Aí não tem conexão, não tem flexibilização, não tem acomodação, não tem elaboração, não tem trabalho com... Né, não tem uma nova sinapse acontecendo. Então, basicamente, pra você... E, gente, ele tá falando tudo que a gente fala aqui, né? Não teve tantas novidades, assim. Acho que tá começando a se delinear muito os princípios, assim. Se você for olhar para todas as abordagens que foram criadas para trauma ou que são conhecidas por ter um efeito positivo para trauma, elas meio que têm princípios muito parecidos. Muito parecidos. Né? Que é a questão da segurança, que é top-down com bottom-up, que é conectar, né, o cognitivo com o corporal, a questão da expressão daquilo, dos movimentos que foram interrompidos, trabalho com as memórias implícitas. Ou seja, me parece que Sim. Você indicaria, por exemplo, as abordagens que você trabalha para fazer manejo de trauma. Sim, sim. Caramba. Incrível. E assim, você compartilha muito exercício prático nas suas redes sociais, que aliás, eu achei que quando eu vi quase 4 mil seguidores falando de manejo corporal, eu falei, esse venceu na vida. 4 mil não, né? 400 mil. 400 mil. Quase 400 mil seguidores. E falando de trabalho somático, eu falei, esse venceu na vida, porque... Cara, é um assunto que, sei lá, não é uma coisa que se fala fora da bolha. Sim. E eu acho que
não sei, você me diz o que você acha que trouxe esse sucesso pra você. Sim. Mas na minha visão é que você traz coisas práticas, que geram um alívio muito rápido pra pessoa. E que ela fala, pô, sei lá, eu parei no Instagram dessa pessoa, fiz esse negócio que ele falou aqui. E senti uma diferença muito grande e vou ficar por aqui. Você acha que foi isso? Ou não? Também, mas eu acho que não é o principal. O que você acha que foi? O principal é falar o que ela já sabe. Como assim? Porque assim, quando a gente fala a nossa conversa do começo, psicologia, mente, é uma coisa que eu não entendo, eu não sei. Agora quando eu falo, sabe aquele nó na garganta? Tá. Sabe quando o seu braço... Então assim, eu vou explicando, geralmente, coisas que ela já sabe. Perfeito. Então isso valida um conhecimento próprio. Né? Então na parte teórica, geralmente eu falo coisas que ajudam a entender como o corpo funciona, a partir de uma experiência que ela já tem. Então eu nem preciso provar que é verdade, ela já sabe que é verdade. Ela sente, né? Ela tem um sente, senso corporal daquilo. Exatamente, fala, então é por isso. Então é por isso, e se eu fizer tal coisa, vai melhorar? Vai. Incrível. Então aí entra os exercícios. Então assim, ali eu compartilho um pouco uma coisa mais de alívio, porque não dá pra você aprofundar muito. Mas já é né? tão revolucionário, né? Que até eu queria aproveitar pra fazer uma rapidinha aqui. Gente, vamos aproveitar, né, Vitor? Pra gente trazer, por exemplo, sei lá, se eu trouxer um sentimento específico, você consegue dar uma palhinha de como ele se manifesta no corpo e quem sabe uma dica? Vamos ver. Posso tentar? Pode tentar. Vamos lá, o campeão dos campeões dos traumatizados. Ansiedade. Ansiedade. Como mais ou menos a ansiedade se manifesta? E tem alguma técnica de manejo rápida que você possa Então, fazer? a ansiedade específica, eu não entendo ela como um sentimento. Eu vejo ela como um complexo, vamos dizer assim, sabe? Usei uma palavra talvez um pouco simples pra coisa toda. Então, mas independente do que seja, ela vai produzir afetações corporais. Então, o que a ansiedade causa no organismo? Uma subida. Sim, uma ativação. Né? Uma ativação e uma subida, ou seja, um descolamento do chão, da perna. Então você fica sem eixo, você fica inseguro naturalmente. Você vai ficando cada vez mais impotente, porque você vai se desapropriando do seu corpo. Né? Você vai ficando sem corpo para agir. E é óbvio que isso vai trazer insegurança, ansiedade, cada vez mais aflição. Né? Então se a gente pensa no ápice, o corpo vai querer se regular. Então se eu for indo, o que vai acontecer? Uma crise. Uma hora de tanto ativar, vai ter uma queda, né? A carga, é a descarga, né? Exato. A curva orgástica. Então, naturalmente, quando o corpo chora, treme, ele tá se regulando. Só que a gente acha que isso é errado e fala, para de tremer, você tá louca? Exatamente. Só que, de fato, se você não sabe, isso assusta muito, isso vai piorando a situação. Porque aí fica um estado de medo e tal. Mas se você, a partir do momento que você entende esses processos, você vivencia um pouco desse... Você não tá ansioso, mas você chacoalha e vibra e você percebe que isso te regulou. Você fala, o chacoalho é... Então, e a vibração talvez não sejam ruins. Então, na próxima vez que vier a ansiedade, vier uma vibração, você já entende de outra forma. Então Perfeito. Você começa, mesmo num lugar catático e de crise, criar um pouco mais de segurança. Só de você tirar o medo de como você tá expressando aquela descarga, Exato. você já torna a experiência, por exemplo, uma crise de pânico, a gente tá tendo uma hiperativação e o corpo explode em descarga porque, enfim, chegou num pico. Exato. A pessoa às vezes tem mais, o que vai retroalimentando é o medo que a pessoa tem do que está sendo manifestado no corpo dela. Se a gente tira só esse elemento, Exato. já ajuda muito, né? Já ajuda. E um próximo passo é ela ajudar essa descarga. Ela promover, ela falar, beleza, bora tremer, bora chorar, bora pôr pra fora. Exato. Seja na crise, que é mais difícil, porque... Claro. Ou antes, né? Que o ideal é antes. O ideal é perceber a curva de ativação e falar, opa, eu vou interferir aqui antes. Preciso de descarga. Não precisa esperar o pico máximo da coisa, né? Exatamente. E uma coisa que é muito simples, a gente falou de técnica, né? Tem uma das técnicas que a gente trabalha que é vibração. Eu acho que no Peter Levine trabalha com vibração específica. Ele, inclusive, tem uma meditação específica só focada em vibração, que ele usa principalmente quando a pessoa tá mais pra um lugar congelado, colapsado. Exatamente. E aí desde uma vibração involuntária a uma vibração voluntária. Vibração voluntária é um chacoalho. Eu posso chacoalhar meu braço. Sim. E isso para ansiedade é muito legal. É maravilhoso. Porque você controla o movimento, é um movimento muscular controlado. Se eu quiser parar, eu paro, né? E é super descarga. Sim, né? sim. Então, para dormir,
para ansiedade. Você pode chacoalhar por partes. Por exemplo, eu posso aqui chacoalhar meu braço separado. Fico aqui 30 segundos, 1 minutinho chacoalhando, depois... Nossa, cria uma descarga, vem um alívio. Né? Posso chacoalhar os dois aqui, posso brincar, não sei o que pra cá. As pernas, me adoro chacoalhar minhas pernas. Posso chacoalhar as pernas também desse mesmo jeito, separado, sentado. Às vezes eu vou fazer alguma movimentação lá, eu falo, você tá sentado? Chacoalha aqui. Tira um pouquinho pra fora as pernas, chacoalha as duas juntas. Solta o ar, solta o som. Maravilhoso. Inclusive isso, gente, vocês não sabem quantas vezes vocês estão me assistindo aqui e eu tô fazendo altas paradas aqui embaixo da mesa. Enfim, agora vocês estão sabendo os segredos. Você tá tão regulada, né? A gente tem uns segredinhos pra poder conseguir isso, né? Então isso é uma descarga motora que atua numa camada de relaxamento, né? A gente pode fazer isso em grounding, que é em pé. Onde eu tô em pé e eu chacoalho meu corpo, eu solto meu corpo. Maravilhoso. Né? Pra tensão também, pra mim, isso eu sinto que funciona. Não precisa estar necessariamente ansiosa pra fazer. Não, né? Né? Eu posso fazer de qualquer chacoalho. Se eu quiser, cabeça, Nossa, chacoalho. eu adoro também. A gente tá contando todos os meus segredos aqui pra vocês. Eu sou estranha, gente. Estão sabendo hoje. Né? Ombro também é muito bom, porque tensão mental, ansiedade, tudo isso que sobe nossa carga pra cá, eu preciso soltar o pescoço, aí as couraças específicas, né? Soltar o pescoço, que é uma zona de controle, é uma zona onde faz conexão entre cabeça e afeto. Né? Perfeito. Então, perfeito. São exercícios que a gente pode fazer. Eu ia, no meu roteiro, gente, que triste, eu não vou ter tempo, mas no meu roteiro eu ia perguntar de umas 4 coisas pra dar dica pra vocês. Não vai dar tempo, então eu vou perguntar pelo menos de mais uma. Como você já falou um pouquinho de raiva lá pra trás, a raiva vai sair agora do contexto aqui, mas eu acho que uma coisa que poucas pessoas talvez falem é sobre o sentimento de tristeza. Porque a tristeza, ela é um sentimento de interiorização, de processamento, de contato consigo mesmo. E as pessoas às vezes querem fugir disso também, né? Dissociar. Qual você acha que deve ser nossa atitude quando a gente está em contato com a tristeza? Então, qualquer emoção, a gente deveria seguir o fluxo dela. Com contorno, né? Se você for seguir o fluxo da raiva sem contorno, você... Tais mania. Se você for seguir o fluxo da tristeza também fica... Qualquer sentimento do medo, ele vai para um lugar exagerado. É estar com a sensação, ao invés da sensação te possuir, Exato. Você já... Só que para a gente não ir no limite extremo, a gente fala, então eu não vou fazer nada. Exato. Porque a gente não foi ensinado a lidar com o que a gente Por isso sente. que é flexibilização. Né? Porque você fala assim, beleza, eu não vou até o extremo, mas eu posso abrir meu corpo para ver o que é essa tristeza, onde ela quer me levar, ao invés de falar, não, eu vou ficar feliz porque tristeza é um sentimento ruim, tem que ficar alegre. Que é o que as pessoas fazem, a maioria delas. Né? Aí você cria uma briga interna, porque você não está alegre, e você precisa criar, e você começa a gastar energia, criar um conflito, porque você começa a negar o que você está sentindo, e esse sentimento quer te guiar para uma informação importante. Só que você não vai, e você fica você até perdura esse desconforto do que se você realmente seguisse o fluxo da emoção, né? Então, o que a tristeza geralmente pede? Isso que você falou. Introspecção, seu corpo vai cair. O movimento final, se a gente fosse incentivando, é posição fetal. Uau. Por isso que é tão gostoso às vezes, né, gente? Ficar na posição fetal. Exatamente, porque você recolhe, você volta para se restaurar de uma coisa importante. Porque a tristeza é alguma coisa importante que está te afetando. Então você precisa elaborar aqui dentro, sentir. Não é hora da ação. É hora de você entender onde tá doendo, por que tá batendo, onde tá pegando, né? Quando a gente permite que o movimento aconteça, é como uma semente. Você plantou a semente, uma hora a raiz começa a crescer. Devagar, começa a crescer, aí surge um brotinho. E aí você vai mudando a sua postura. Que lindo, é bem isso. E aí a gente não dá tempo pra isso acontecer. E às vezes não tem tempo mesmo. Mas se você tem só a lembrança de, deixa eu mergulhar aqui naturalmente, em algum momento vai vir um ímpeto de olhar para a vida de novo. Sim. E é isso que eu acho que é transformador. Agora, para além de técnica, mas de viver uma vida em contato com o nosso corpo. Nós somos isso. Tudo que a gente só sente por causa dele, inclusive as coisas boas. Então, eu acho que vira uma mudança de filosofia de vida para muito além de processamento de trauma. Por exemplo, se eu não posso ficar triste porque eu tenho um compromisso, a vida é isso. Nem sempre a gente vai ter
um espaço seguro, perfeito pra expressar o que a gente quer. Mas às vezes você tá, sei lá, você foi no banheiro, faz um xixi no meio do seu compromisso. Você se permite ficar um minutinho sentada ali e... Tá bom, tristeza, você tá aqui, né? Eu te escuto, conversa um pouquinho com a tua tristeza, deixa aquilo ali um pouco, você já consegue passar o seu dia todo de uma forma muito melhor do que se você tivesse só, não, vou ignorar 24/7 o que tá acontecendo. Sim. Então, eu acho que é muito incrível. Eu quis falar da tristeza porque a gente tem, graças a Deus, tá começando a expandir esse conteúdo sobre regulação emocional, contato com o corpo, eu fico feliz. Mas eu vejo todo mundo falando de ansiedade, de raiva, de preocupação, e eu vejo menos gente falando da tristeza, que eu acho que leva a gente para um lugar sagrado, na grande realidade. Né? A tristeza geralmente está atrelada com uma perda. E às vezes são perdas profundas. Sim. Tá tudo bem a gente se recuperar, pessoal. Porque a perda quer dizer que algo significava pra gente, que a gente ama, que a gente se conecta, que alguma coisa que era importante não vai existir mais. Então é incrível. E pra finalizar, eu sei que, se eu sei certo, me pareceu que a biossíntese tinha um pouco mais uma pegada espiritual, não sei se eu tô doida, pela pesquisa que eu fiz, do que a análise bioenergética. E eu sei que você tem né, nós dois compartilhamos aí um passado também de conexão com as terapias integrativas, você já fez pesquisas incríveis nessa área. Eu queria perguntar primeiro se eu tô certa sobre esse lance da biossíntese e qual que você acha que é o papel da espiritualidade nesse contexto de cura? Então, a biossíntese, como ela vai mais pro sutil, ela considera mais outras coisas. Então, na biossíntese, considera o universo espiritual da pessoa como um recurso. E é um recurso. Spoiler. O Lowen, ele é mais prático. Vida, concreto, coisas assim, né? E o Bodella, ele é mais sensível. Então, ele abre pra poesia, ele abre para as imagens internas que você tem, pro desenho, para o que ele chama de reproduzir uma paisagem, né? Um sonho, você traz um sonho, então vamos corporificar esse sonho no espaço. Então ele abre espaços mais subjetivos que incluem, né, o universo espiritual da pessoa, né, as crenças e tudo mais, né? Mas ele acaba que isso se volta para o trabalho terapêutico, né? Sim, não é que seja o foco, mas só de contemplar, de incluir essa dimensão humana, eu achei interessante. Eu gosto de pensar sempre assim, né? Geralmente na abordagem da psicologia e das ciências, tem um histórico, né? E tem tudo um porquê, um pra quê, uma pesquisa, não sei o quê, né? E no universo mais holístico, é muito aberto. Cada pessoa faz de um jeito, cada pessoa tem uma experiência, cada pessoa, né? E aí, se você olha de fora e você fala assim, isso tá errado, porque de repente não tem comprovação, ou porque talvez possa dar, isso aqui é muito subjetivo, isso aqui né, serve para qualquer pessoa, você não tá falando, não tá trabalhando o trauma da pessoa, né? Você pode ter vários olhares, mas às vezes é aquela questão da modulação. Uma pessoa que chega ali, ela pode precisar exatamente daquilo. Geralmente a gente vai para onde a gente precisa. Comporta. Né? É claro que tudo tem que ser cuidado, que tudo tem que ser melhorado, tudo que, né, pode ser olhado e visto para aprimorar. Mas geralmente a gente tende a ter um olhar mais preconceituoso, né? Sim. Então, assim, a gente tá falando de ser humano, né? E cada um tem uma subjetividade, uma forma de se regular. Eu já vivi um pouco o extremo das duas coisas. Teve uma época da minha vida que eu era totalmente namastê, e teve um momento que eu tava ciência, artigo. E eu sinto que são os lugares onde não tava legal. Nenhum dos dois. Sim. Porque eu entendo meus colegas psicólogos que criticam, porque sim, tem coisas irresponsáveis acontecendo nas terapias holísticas, integrativas. Sim, às vezes tem uma falta de protocolo a um ponto que também já virou uma salada mista maluca. Sim. Tem utilizar conceitos espirituais de forma distorcida, tem tudo isso. Mas também, todos os elementos da vida, não dá para você analisar todos eles com uma metodologia científica. Porque a metodologia científica, ela tem os seus limites também, né? A vida tem uma complexidade que a gente não consegue controlar. Isso. Né? E ciência é sob controle. Ciência sob controle. Sim. Então, só saber disso, a gente já consegue entender muito essa diversidade. Né? E eu tô sempre trazendo isso aqui no podcast, porque sim, a ciência me ajudou pra caramba a estar nesse lugar.
que no Brasil não pode falar curada, né? De remissão de sintomas. Curada. Mas a espiritualidade teve um papel fundamental, porque as nossas dores, elas geram questões complexas, existenciais. E as respostas dessas perguntas não estão no artigo científico. É uma jornada interior que você tem que desabrochar e entender. Então, quis fazer essa pergunta porque eu sei que você veio desse lugar também e queria entender como é isso pra você, né? Como você valoriza isso hoje em dia ou não. Sim. As práticas em si, as técnicas, né? Por exemplo, eu comecei estudando cristais, né? Os efeitos dos cristais, clinicamente, colocava os cristais nas pessoas, né? E aí eu via que tinha vibração, que a pessoa esquentava, que a pessoa esfriava, que a pessoa mudava a respiração, que a pessoa ficava nervosa, que ela ficava triste, né? Cientificamente, a gente não tem essa pesquisa sobre o que acontece, né? Qual foi o mecanismo Qual foi aqui? o fator que aconteceu? Não sei, né? Mas eu observava isso. Quando eu adentrei na psicologia corporal, eu entendi que eram efeitos de autorregulação, né? E aí eu comecei a usar mais, depois fui migrando mais para as técnicas da psicologia e acabei ficando mais nesse universo mesmo. Mas é um fato que pode ser um recurso. Exato, né? É um recurso, e cada pessoa tem o seu recurso quando a gente tá falando de espiritualidade. Eu também, hoje em dia, tô mais pra esse lado da força da psicologia, mas... Você perguntou, por exemplo, às vezes eu sinto que eu preciso de uma restauração deitado. Eu vou lá, boto o cristalzinho em mim, pouquinho, tá? E eu sinto efeito, sinto regulação, entendeu? Porque, como acontece, eu não sei, só sei que eu fico bem. Exato. Então eu vou lá, de vez em quando coloco e me sinto bem. Natasha, mas isso é efeito placebo. Gente, eu teria que fazer um episódio sobre placebo pra vocês, pra gente ampliar essa conversa, que só essa frase solta aqui tem muita coisa dessa discussão que precisaria estar sendo incluída. Mas, Vitor, infelizmente nosso tempo acabou. Eu não fiz todas as perguntas, mas assim, cara, que incrível o seu trabalho. Eu queria agradecer pela sua generosidade de ter vindo, de ter compartilhado isso tudo. Gente, aqui no nosso YouTube vai estar todas as informações do trabalho do Vitor, desse curso dele com quase 3 mil alunos, que é o Corpo Terapeuta. As redes sociais dele, os trabalhos, os livros, para vocês que quiserem conhecer um pouco mais, fazer parte. Mas antes de a gente acabar, se você pudesse deixar um recado nessa câmera para quem tá ouvindo a gente, talvez nunca tenha tido contato com essa história de psicologia corporal, que coisa é essa, que talvez esteja traumatizado, esteja sofrendo, que recado você poderia deixar pro pessoal? Escuta o corpo, né? Escuta o corpo, porque ele nunca dá, como que fala? Ponto sem nó. Né? Ele nunca dá ponto sem nó. Então, às vezes a gente briga com a dor, quer tirar a dor. Esses dias eu tava fazendo uma conversa com uma aluna e ela tava cheia de dor, brigando com a dor, querendo tirar a dor. A gente conversou um pouquinho, ela falou, nossa, a dor tá me dando contenção. Que eu tava muito expandido e comecei meu corpo a contrair. E isso tá me dando abraço. É um abraço doído, mas agora que eu entendi, eu posso dar um abraço mais confortável. Né? Que lindo. Então, é escutar o corpo e ir aprimorando, lapidando para essa conversa ser cada vez mais fina. É uma linguagem que a gente tem que aprender, né? Uau. Da escuta corporal e da movimentação corporal. Todo mundo que vem aqui eu peço para dar um recado final. Esse foi um dos mais poderosos que já foi dado para vocês. Escuta o seu corpo, porque ele nunca tá errado, e vai afinando essa conversa, porque essa é uma linguagem que a gente precisa aprender. Pronto, gente. Mais TraumaCast que isso, impossível. Vitor, muito obrigada mesmo pela sua presença. Obrigado também, foi um prazer. Foi incrível, né? Muito bom. Muito bom. Gente, então é isso. Muito obrigada por ter estado com a gente em mais um episódio do TraumaCast. Se você ainda não curtiu esse vídeo, é um absurdo, né? Você já curtiu 70 vezes aqui, aposto, enquanto a gente estava aqui. Segue o nosso canal aqui, deixa o seu comentário, segue o Vitor nas redes sociais dele, vai lá ver um pouquinho do trabalho dele, do conteúdo dele. Amei estar com vocês aqui em mais um episódio. E você já sabe, a gente se vê no nosso próximo episódio do TraumaCast. Até lá!